Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, grande alegria que estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Sou o pastor Mateus, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui em Roraima. Sou pastor presidente, pastor Desailton Antônio de Souza, ao qual nós mandamos o nosso abraço. E nós estamos aqui para esta pré-aula da escola bíblica dominical e nós já estamos na lição de número 5. Lição de número 5, pela editora Betel. Estamos falando sobre a Igreja e o Espírito Santo. Esta revista está muito boa. Eu aconselho você, se ainda não participou de nenhuma aula, procure a sua escola bíblica dominical, compre a sua revista, ainda dá tempo. Estamos em um trimestre muito abençoado falando do Espírito Santo e hoje nós vamos estar entrando na parte dos dons espirituais. Uma lição realmente poderosa, importante, e nós necessitamos desses temas para os nossos dias atuais. Então esse é o nosso estudo, é uma pré-aula. Convido você a estar conosco. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, para que possamos aí refrescar a nossa memória a respeito de alguns assuntos e aprender uns com os outros, em nome de Jesus. Meus queridos, o tema desta lição é os dons de revelação. Essa lição ela será ministrada no dia 30 de outubro, no dia das eleições, próximo domingo, e a lição de número 5. O texto áureo diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12 e 4. Verdade aplicada. Enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para a sua edificação. Já observamos a verdade aplicada, o propósito dos dons espirituais, para que serve, qual é a finalidade. Então, a gente já observamos aqui que os dons espirituais, ele é concedido à igreja para a sua edificação, para o cumprimento da sua missão aqui na terra. Finalidade dos dons. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar que os dons são atuais e bíblicos. Segundo objetivo, pontuar a importância dos dons na Igreja de Cristo. Terceiro objetivo, evidenciar a atualidade dos dons entre os crentes. Tá? Fique atento aí nessa lição, uma lição muito importante. Texto de referência. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, versículo 7, versículo 8, versículo 9 e 10. Então não está indo aqui na sequência, tá? Tem que estar atento porque está saltando alguns versículos. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. São os textos de referência e nós vamos entrar aqui na lição, mas antes de entrar nós vamos aqui fazer essa abordagem nos textos de referência, que é o texto ao qual nós falamos dos dons do Espírito, mencionado aí nessa galeria de 1 Coríntios a partir do 8. Então nós observamos aí 9 dons que ele menciona. E hoje nós vamos estar estudando sobre os dons de revelação. Então há uma divisão nesse estudo dos dons. Então são 9 dons, então eles são divididos em 3 categorias para melhor compreensão. Então a primeira categoria é o que nós vamos estudar hoje, que recebe o nome de dom de revelação.
A segunda categoria será a lição de número 6, será os dons de poder. E a terceira categoria, os dons de elocução. Então, cada categoria dessa, que nessa divisão, nós vamos estudar 3 dons, tá? E hoje nós vamos estar falando da primeira categoria, que é os dons de revelação. Então, vamos entrar na lição para a gente ir abordando e participando aqui do tema da lição, tá? Para a gente não falar demais e acabar deixando o assunto para trás, não entrar na lição toda. A introdução diz assim: a presente lição enfatiza os dons identificados como dons de revelação, pois habilitam os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. Então, aqui nós já vemos aqui uma palavra que fala de coisa sobrenatural. Eu quero aqui entrar fazendo o meu comentário a respeito desses assuntos que nós estamos estudando. Estamos falando, né, já algumas lições, estamos na 5ª lição, estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando de batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo, e são temas que não é para qualquer um. Por que não é para qualquer um? Está disponível a qualquer um. Só que há uma classe de pessoas que não dá devida atenção ao tema. Então, para esse tipo de pessoa, isso vai ser em vão, né? E não estou falando aqui de pessoas que não são crentes, eu estou falando de pessoas que são crentes. Tem muita gente que não dá importância para as obras do Espírito. São pessoas que, na verdade, a palavra que nós usamos são pessoas carnais, pessoas que não estão preocupadas com esse mover do Espírito, né? Não tem nenhuma preocupação com isso. Então, estão vivendo na carne. E essa obra do Espírito, né, ela trabalha na vida de quem é espiritual. Eu posso ser uma pessoa carnal, mas posso me tornar espiritual, né? Por isso que Jesus falou para Nicodemos que era necessário ele nascer da água e do Espírito. Então, essa obra do Espírito ela vai agir na vida de quem é espiritual. Quando nós vemos Paulo, né, esse texto que nós lemos, leitura de referência, ela foi direcionada à igreja de Corinto, uma igreja que operava os dons, mas uma igreja que recebeu várias repreensões de Paulo. Capítulo 3 ele fala aquela igreja que naquele momento, né, ele não podia falar com a igreja como espirituais, porque eles ainda eram carnais, né? E no capítulo 2 você observa que Paulo está falando algo tremendo, tá? Ele está falando sobre a sabedoria de Deus, mas que essa sabedoria não era para qualquer pessoa. Ele diz que essa sabedoria era para o homem espiritual, porque o homem natural, ele não ia compreender as coisas do espírito. Então, muitas pessoas não se dedicam ao tema porque estão vivendo como pessoas naturais, não se preocupam, né? Então, aí começam a criticar as coisas do espírito, não dão a devida atenção, são pessoas naturais. Mas nós estamos falando aqui de coisas profundas para aqueles que são espirituais, aqueles que querem desfrutar da grandeza do Espírito, das maravilhas do Espírito, né? Tem um texto aqui que Paulo escreveu no capítulo 2 de Coríntios, versículo 10. Ele diz, olha, que as grandezas de Deus, os mistérios de Deus são reveladas pelo Espírito, né? Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, a revelação, né, a sabedoria de Deus, ela é manifestada através do seu Espírito. O Espírito ele traz essa revelação. Então, como que ele age, como que ele traz? A partir da hora que eu me torno um homem espiritual, né? Na nossa linguagem, é quando eu dou lugar, né? Quando eu dou lugar, quando eu busco o Espírito, quando eu me torno um homem espiritual, eu começo a ver a manifestação desse Espírito na minha vida e eu vou começando a entrar na linguagem bíblica para receber o que Deus tem para mim. Aí vai entrar a questão do batismo com o Espírito Santo, que é
a primeira parte que nós precisamos para começar a receber os dons, e aí o Senhor vai operando na minha vida. Mas enquanto eu for uma pessoa carnal, uma pessoa incrédula, né, que não acredita nessas coisas, então esse assunto não vai te surtir muito efeito. Mas se você é uma pessoa espiritual, uma pessoa que crê, que acredita, tá? Então vamos continuar. Se você não é, mas você pode ser, né? Uma pessoa que pode voltar e se virar para as obras do Espírito Santo, para que o Espírito opere poderosamente. Então, a finalidade do Espírito na vida da igreja, finalidade dos dons espirituais, a edificação da igreja. Os dons não são dados para promover nenhum crente, né? Para crente nenhum se promover, para crente nenhum gravar CD, para crente nenhum, né, se tornar um fenômeno, não. Esses dons eles são dados à igreja pelo Espírito Santo para a edificação, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Vamos lá. Os dons de revelação divina. Estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para o cristão. Para os pentecostais, esses dons tratam de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo ao crente, para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas e na coletividade em que vivemos. Então, olha só aqui as palavras do comentarista, né? Esses dons, né, são dados ao crente para ele poder servir e executar, né, com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas e na coletividade em que vivemos. Então, é para a operação no serviço, o trabalho na igreja, né? Então, para isso. Estudaremos aqui 3 destes dons. Primeiro, palavra da sabedoria. Segundo, palavra da ciência e discernimento de espírito. Então, são esses 3 dons que fazem parte dessa primeira categoria que eu falei, os dons de revelação. Então, quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Então, é disso que nós vamos comentar nesta lição. 1. Os dons e o corpo de Cristo. Notemos que o texto enfatiza 3 importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Primeiro, manifestação do Espírito, dada para o que for útil. Então, a manifestação do Espírito, como já falei, edificação da igreja. Então, em outras palavras, para que serve? É dado para o que for útil, para edificação, tá? Para o que servir na edificação do corpo, na igreja, no trabalho, na obra, né? Então, qual é a fonte, né? A fonte é o Espírito Santo. Da onde é que vem esse dom? O dom é do Espírito Santo, tá? Qual é o instrumento para a manifestação deste dom? O corpo de Cristo. Esse dom, ele é manifestado através do corpo, ou seja, os membros, né? Eu e você, que são os membros do corpo de Cristo. E qual é o objetivo? É o que for útil, tá? Bem como o discípulo de Cristo não deve ignorar este importante assunto intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento do corpo de Cristo. As Assembleias de Deus, ao longo da história, crê, ensina e tem procurado conscientizar o povo de Deus a buscar dons espirituais. Então, principalmente a Igreja a Assembleia de Deus, porque é o ministério pentecostal. Então, pelo menos nas igrejas que eu já tenho passado, esse é o ensino das Assembleias de Deus, orientando, né, os crentes a buscarem os dons espirituais, a crerem nos dons espirituais, porque são reais, são verdadeiros, e isso é o que move, isso que faz a diferença nas igrejas pentecostais. Então, há um esfriamento nessa questão, principalmente nos dias de hoje, já tem muitos obreiros, muitos pastores que batem muito nos dons espirituais, né? São, como nós estamos falando, são pessoas que se tornaram pessoas carnais, pessoas frias, e estão deixando que muitas situações abafem, né, esse assunto, mas louvamos a Deus por esta aula, essa escola bíblica dominical que está vindo
com esse assunto, porque nós precisamos de renovação, de voltar a esse eixo para que a obra continue fluindo e crescendo. Então, isso aqui são as ferramentas do cristão, né? São ferramentas espirituais para batalhar nas áreas espirituais. Nós sabemos que temos um inimigo, e o inimigo ele é espiritual, nós não vemos o nosso inimigo. E o inimigo ele guerreia com as armas espirituais da maldade. E nós precisamos ter armas espirituais do bem, que são essas armas direcionadas pelo Espírito Santo. Então, aqui nós estamos abordando, primeiramente, aqui essas categorias de dons de revelação, mas nós vamos observar que existem vários dons. Existem os dons de revelação, existem os dons de poder, existem os dons de cura, existem os dons ministeriais. Tá? Então, são capacitação para o cristão, para esta batalha. Estamos em uma batalha, estamos em guerra, né? Na verdade, estamos em guerra. Então, são ferramentas que nós precisamos, tá? Então, nós cristãos, assembleanos, nós priorizamos, nós prezamos por este assunto, um assunto tão importante e tão maravilhoso, tá? Que faz a igreja ser vencedora. Então, isso é dado para o que for útil, tá? Para suprir a necessidade da igreja, né? No momento certo, na hora certa. Então, a igreja ela será capacitada com esses dons. Então, nós vamos falar sobre o primeiro ponto, né? Falando desses dons, no tópico 1 e 2, que é a palavra da sabedoria. Interessante o fato de que o apóstolo iniciou a relação dos dons com a palavra da sabedoria. Devemos lembrar que ele está tratando com um povo que deve ter tido contato com vários oradores gregos que procuravam impressionar seus ouvintes, fazendo citações e comentários da sabedoria humana dos filósofos gregos. Trata-se da manifestação da sabedoria sobrenatural. Stanley Orton, o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e administração da igreja podem oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Então, ele fala aqui, ele está falando da igreja de Corinto, né, que deve ter tido contato com alguns personagens, né, gregos. Você sabe que os gregos, eles eram muito sábios, os maiores pensadores ali saiu da Grécia, né, era um grego, na verdade, Sócrates, Platão. Então eram os filósofos, né, pessoas inteligentíssimas. Então Paulo ele até faz umas comparações quando ele está mencionando que ele fala que Deus apanha, né, o sábio na sua própria loucura. Ele fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele está na verdade confrontando essas situações de sabedorias humanas e mostrando que a sabedoria de Deus era algo sobrenatural, né? E era dado verdadeiramente ao seu servo, ao seu povo, né? Se você observar, quando Paulo está falando sobre esses assuntos no capítulo 2, versículo 7, ele fala assim, ó, mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, Paulo está aqui mencionando a respeito da sabedoria divina, sabedoria de Deus, e lá embaixo ele vai falar que essa sabedoria é manifestada através do Espírito Santo, através, né, de revelação para aqueles a qual Deus direciona, né? Então, a obra que Deus tem para fazer na vida da igreja, a vida do servo, ele vai capacitar alguém com a palavra de sabedoria. Ele vai usar uma ferramenta, é a sua igreja, né? Imagine Paulo combatendo aqui no meio dessas pessoas aí, você vai ver lá em Atos capítulo 16, 17, se eu não me engano, quando ele vai se apresentar lá no Areópago. Então, lá no meio dos filósofos, pessoas cultas daquele tempo, Paulo era estudado, de fato, né, muito estudado. Todavia, ele na sua sabedoria humana, ele não conseguiria vencer.
Então ele precisou, né, o que ele está dizendo aqui é isso, que na verdade ele não usou a sabedoria humana, mas ele usou a sabedoria que vem de Deus, né? Olha o versículo 4 aqui, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, toda a sabedoria que ele tinha, em certos momentos ali, que ele adquiriu através dos seus estudos, através das suas buscas, né, até na própria palavra, chega uma hora que ela não é suficiente, é preciso ter algo sobrenatural para resolver uma determinada situação. E aí que ela vai entrar a palavra da sabedoria, que é uma palavra dada para um certo momento, para um certo fim, para o que for útil, né? Tem uma palavra aqui de um comentarista aqui na minha lição, diz assim: há crentes que consideram a si mesmos revestidos do dom da sabedoria e acham que têm uma sagacidade infalível, que servem em qualquer ocasião. Nesse sentido, não existe tal dom. O dom da palavra da sabedoria quer dizer uma enunciação proferida por operação direta do Espírito Santo ocasionalmente e não um depósito permanente de sabedoria sobrenatural na pessoa. Então, esse comentário aqui eu acho interessante. O que ele está dizendo? Que esse dom da sabedoria, ele não é algo que eu sou dotado dessa sabedoria e eu sou aquele cara invencível que ninguém me vence no argumento, né? Essas são características de pessoas sábias, pessoas, como mencionei, Paulo, que estudou, tá? Que tem uma sabedoria tremenda, muito estudado, muito culto, que ele é capaz de se sair muito bem de várias situações, né? Mas o que esse comentário ele coloca aqui, né? Essa palavra da sabedoria como dom, como que ela se manifesta, essa palavra da sabedoria como dom? Por exemplo, é uma palavra que vem para te livrar de uma situação. Vamos ver Jesus se livrando de uma situação. Palavra de sabedoria. Alguém pergunta para ele: com que autoridade tu faz essas coisas? E em nome de quem tu faz essas coisas? Então Jesus estava numa posição complicada. Dependendo da resposta que ele desse, ele poderia ser apedrejado. Então ele precisava de uma palavra de sabedoria naquele momento que fizesse ele sair daquela situação, escapar daquela situação. Então o que ele diz? Ele diz: antes de responder, também vou fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João era da terra ou era do céu? Ele faz essa pergunta, né? Os fariseus olham um para o outro e, mediante aquela palavra de sabedoria que ele deu, eles disseram: se nós falarmos que o batismo de João é do céu, ele vai dizer: e por que nós não cremos? E se nós dissermos que é da terra, vamos ser apedrejados pelos homens, porque os homens acreditavam em João. Então eles chegaram à conclusão que não tinha como responder aquela pergunta. Disse: não sabemos. Jesus então disse também: tampouco, né, lhe digo com que autoridade faço essas coisas. Então foi uma palavra de sabedoria, né, usada naquele momento, que livrou ele daquela situação. Então, a palavra da sabedoria, como dom, ela vem para esse sentido, tá? Não vou dizer que, como Estevão era sábio, cheio do Espírito Santo, lógico, tá? Mas nós estamos falando dela como dom, foi o que o comentarista disse aqui. Esse comentário aqui, Donald Gaines, se eu não me engano, o nome dele é esse. O dom da palavra da sabedoria quer dizer uma enunciação proferida por operação direta do Espírito Santo, ocasionalmente, e não um depósito permanente, tá? Aquela situação de quando a pessoa for levada aos tribunais, que é aqui quando ele vai falar no 1:3 aqui. Vamos ler para os irmãos verem. Todos os crentes precisam da sabedoria do alto. Temos o entendimento que todos os crentes devem buscar este dom. Contudo, acreditamos que aquele que exerce alguma liderança na igreja não pode abdicar da busca por este dom divino. Para o bom andamento da obra de Deus, podemos dizer que tal dom é imprescindível para que o líder seja bem-sucedido no cuidado com o corpo de Cristo e resolva problemas eclesiásticos que aparecerão ao longo do caminho.
Sobre este dom, Jesus falou: E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então, vocês observam aqui o texto que o comentarista falou sobre os líderes, né, que tem que ser dotado de sabedoria, como eu já mencionei, mas tem hora, irmãos, que toda a sabedoria que a gente tem situação, como já também falei, que é preciso que você tenha uma inspiração divina para dar uma palavra certa na hora certa. Senão, toda a sabedoria que a gente tem pode estragar tudo. Às vezes a gente não consegue dar uma palavra se não for agida pelo Espírito Santo, por exemplo, um caso de família, né? um caso de relacionamento, quando alguém entra, né, no seu escritório ou te chama para pedindo uma palavra, muitas das vezes aconteceu isso, e aí naquela hora é você, a pessoa e o Espírito Santo. Você precisa de uma palavra de sabedoria, porque se você der uma palavra errada naquele momento, você pode estragar tudo e a culpa vai ser sua, né? Então, como já acompanhei, já vi muitas situações de pastores sem sabedoria, sem graça, né? Que acabaram acabando com famílias, acabaram com o casamento. Em vez de edificar, acabou o casamento da pessoa por falta de uma palavra sábia, né? Que não teve uma direção espiritual naquele momento ali e deu uma palavra errada. Então, ele menciona sobre isso aqui, sobre quando forem levar aos tribunais. Então, e na graça do Espírito Santo, confiando que naquele momento, o que que eu vou falar naquele momento? Então, se você está nessa obra, trabalhando para Jesus com sinceridade, como nós vemos os apóstolos aí, realmente nós estamos falando aqui de pessoas espirituais, que crê, que estão envolvidas, quando você chegar perante os tribunais, Deus vai te usar com a palavra de graça para responder de acordo com o que for útil, né? Como nós vemos os julgamentos de Paulo, como ele se apresentava com sabedoria, com graça, ele analisava a situação, o Espírito Santo inspirava e ele se saía daquelas situações. É só você ler, né, as viagens de Paulo, a partir do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 22, ou 23, você vai ver os julgamentos que Paulo foi julgado, a ponto dele quase converter o rei Agripa através das suas palavras de sabedoria. Então, o Espírito Santo, esse dom, né, ele vai ser dado à igreja, ele vai ser dado ao irmão para esses momentos específicos, para você se sair de uma situação delicada, né? O servo de Deus, ele vai sair dessa situação delicada no momento delicado. Então, meus irmãos, palavra da sabedoria. É assim que ela vem agir, de algo muito simples. São assuntos profundos que, né, só aqui nós já estamos aí com meia hora, tá certo? Mas é isso aí para abrir a mente dos irmãos, certo? Vamos para o tópico 2. Palavra da ciência. Segundo o dicionário grego de Strong, ciência, de forma objetiva, refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, tá? Stanley Orte, aqui no finalzinho, ele diz: Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, né? Ciência, dom da palavra da ciência. Ciência nós sabemos que significa descobertas, né? Coisas ocultas. Então esse dom na vida do crente é para ele descobrir coisas ocultas, né? Coisas de Deus, coisas que só Deus sabe, na verdade. Então, nós vamos ver no tópico 1 e 2 alguns exemplos aqui que aconteceram, né? E como essa coisa se desencadeia, né? Este dom não deve ser usado em benefício próprio. Então, esse dom aqui não é tipo o crente, eu quero o dom da palavra da sabedoria. Para quê? Não, para mim saber qual era os utensílios do tabernáculo, qual era a fibra que foi usado, né? Então o irmão vai para essa situação. Isso aqui não é para isso. É para você descobrir quem era a esposa de Caim e essa situação toda. Então nós estamos falando que isso é para edificação da igreja, edificação do corpo. Tem coisa que não vai edificar, né? Qual é o interesse de eu descobrir qual era o metal do templo? Tem coisa que não, enfim, né? Então, ou seja,
é algo que vai ser necessário para a edificação. No caso aqui, nós vemos alguns exemplos aqui. No que se refere a este dom, estejamos certos de que ele diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Não é conhecimento aprendido em uma sala de aula, tá? Aqui não é um conhecimento que nós adquirimos através dos estudos da palavra. Isso aqui é algo que está oculto, que não foi revelado, tá? Através deste dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas de Satanás. Conforme é possível apurar este dom, este dom certifica-se a aprofundarmos em assuntos que brotam do coração de Deus e somente Ele conhece, como na história do casal Ananias e Zafira. Sobre este dom ainda não podemos aplicar na vida pessoal, e sim para a edificação e crescimento da igreja de Jesus Cristo. Então, é nesse sentido que de livrar a igreja, de edificar a igreja, né? Que tem coisas que está trazendo danos à igreja. Então Deus, ele vai usar, né, alguém com revelação, tá? Para ele descobrir o que está acontecendo. No caso de Ananias e Zafira, o que estava acontecendo? Eles estavam mentindo para Pedro, tá? E Pedro disse que eles não estavam mentindo para ele, estavam mentindo para Deus, né? Para o Espírito Santo. Por quê? Porque estavam mentindo para a igreja. Então estavam traindo a igreja. Então quem foi que revelou para Pedro aquilo dali? O Espírito Santo, né? Então esse dom, né, de uma palavra da ciência. Aqui nós temos no 2 e 2 os exemplos aqui. Como ele se manifesta. Eu não vou nem ler, só você ler aí, que vai falar aqui de quem? Vai falar de Daniel, vai falar de Eliseu, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho. A Bíblia diz que ninguém conseguiu decifrar aqueles sonhos. Magos, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento que eles tinham, ninguém conseguiu. Então, Daniel diz que a revelação não era dele. Ele disse que a revelação era de Deus, tá? Então, Deus deu a revelação de coisas que aconteceriam no final dos tempos. Deus deu para Daniel coisas ocultas que ninguém sabia, só Deus, era coisas que só Deus sabia. Deus revelou para Daniel coisas ocultas, né? Que já está aqui. E no Novo Testamento tem um exemplo, novamente, de Ananias e Zafira. Então, meus irmãos, palavra da ciência. Não é? Às vezes a gente vê tanta coisa nesses YouTube da vida aí, gente com as revelações aí, com cada coisa. É como eu estou falando, a gente não pode banalizar o tema, porque senão as pessoas deixam de acreditar. Mas é tanta coisa que a gente vê aí, e coisa. Para que isso, né? Coisa sem anexo nenhum, que sem edificação, que promove mais o pregador do que edifica a igreja. Então, os dons, na verdade, eles não são para promover ninguém, eles são para edificar a igreja de Jesus, tá certo? Então, a gente vê muito teatro, a gente vê coisas que não tem necessidade de ser feito do jeito que está sendo feito, porque não está trazendo edificação, está trazendo, às vezes, muitas das vezes, escândalo e muitas das vezes exaltação para o ser humano, tá? Então, este dom não deve ser usado em benefício próprio, tá? Não é para o meu benefício próprio, né? Aquela questão do finalzinho da situação, o cara tirar aí uma verbazinha, e aí o cabo acaba crescendo nisso daí. Enfim, outros assuntos aí, vamos deixar para lá. Mas tudo tem que ser feito para a edificação. 2 e 3. A palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. O dom da palavra da ciência ou do conhecimento, né, como pode ser chamado, possui grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado que não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus, tá? Então, não quer dizer que este dom vai substituir o estudo das escrituras, né? Agora eu vou viver só de revelação, vou viver só orando para o Senhor me revelar o oculto. Isso aqui a palavra da ciência é como dom, não substitui. Você precisa estudar a palavra de Deus, como por exemplo que eu usei o exemplo de Paulo. Paulo era um estudioso das escrituras, criado aos pés de Gamaliel, desde criança, sempre buscou o Senhor e sempre estava, né, debruçado nas escrituras. Mas Deus usou em alguns momentos com dons,
né, específicos para certas situações. Então, esses dons eles são dados, né, para certas situações que são necessários, tá? Momento X, momentos importantes, é necessário ter um dom como esse aqui, tá bom? Então, não seja, uma vez eu conheci uma irmã, né, que ela disse que pregava a palavra de Deus e eu percebi que ela não lia muito a Bíblia, né? E eu acabei perguntando para ela se ela lia, ela disse, não, irmão, eu não tenho costume de ler a Bíblia, não. Ela disse, mas na hora que eu pego a Bíblia, o Senhor vai me revelando, na hora. E aí eu não falei muita coisa, né? Mas é meio complicado, né? Uma situação dessa aí de alguém que não estuda a Bíblia e aí chega na hora, abre a Bíblia e tem a revelação da palavra, daquilo que você não estudou. Então dá para imaginar o que sai, né? Heresia, tá? Brincadeiras com a palavra e por aí vai. Então não substitui, é preciso estudar, tá certo? Mas algumas situações só serão resolvidas através deste dom, como foi o caso aqui de Daniel, né? Daniel, quando foi o caso de José, tá certo? Que tiveram que pedir de Deus realmente a direção de Deus, porque não era a sua sabedoria, mas era a revelação de Deus que iria resolver aquela situação. Este dom nos capacita pelo Espírito Santo a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus em sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural ofertado pelo próprio Deus, né? Como Paulo fala em Efésios, que ele estava orando, né, desejoso de Deus, que Deus desse todo o espírito de sabedoria e de revelação para a igreja de Éfeso. Então a igreja ela precisa ter espírito de sabedoria e espírito de revelação. É o que tem faltado muito nos nossos dias, tá? Espírito de sabedoria, espírito de revelação, né? Aí ele menciona lá em Tiago que é necessário pedir sabedoria de Deus. O tópico 1 e 3 aqui, do tópico primeiro, ele fala sobre os líderes, né? Sobre os que presidem, e eu ia comentar aqui, mas acabei passando, mas colocar aqui essa parte aqui, que os crentes de hoje, as igrejas hoje têm sofrido porque falta de sabedoria de muitos líderes, tá? Muitos dirigentes de igreja, em alguns lugares eles têm deixado de preencher os requisitos que a palavra exige, tá? De acordo com o que a palavra exige, a palavra, pelo menos nós conferimos lá em Atos capítulo 6, os requisitos para se apresentar um diácono, né? Que era para servir à mesa e cuidar das viúvas. Quais eram os requisitos? Você pode conferir lá em Atos 6, que pelo menos o camarada tinha que ter bom testemunho, o camarada tinha que ser cheio de sabedoria, cheio de fé, ser cheio do Espírito Santo, que eram as qualidades de Estevão, né? Ele tinha essas qualidades. Então, para ser diácono, o cara tinha que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E aí, hoje em dia, tem muitas pessoas que têm sido levantadas para o ministério que não preenchem metade dos requisitos. E o que tem acontecido nas igrejas? Esfriamento, pessoas batendo nos dons, pessoas levando a igreja para a direção contrária do que diz a palavra. Então, é necessário que nós tenhamos líderes sábios, pessoas realmente que preencham os requisitos. Quando você vai lá para 1 Timóteo, né, capítulo 3, sobre o episcopato, né, sobre a apresentação desses homens para dirigir as igrejas, questão da família, testemunho que eles têm que ter perante os de fora, perante os de dentro. Então são pessoas chaves, pessoas que tenham sabedoria. Não é pegar qualquer pessoa para preencher as brechas, né? Tem que botar pessoas com requisito. Ah, mas não tem. Tem, sempre tem, Deus sempre vai levantar, né? Só que o que tem acontecido muito, eu estou falando do que eu já presenciei, não estou falando aqui de igreja de ninguém. Eu estou falando de que eu já presenciei em alguns lugares, né? De pessoas que são levantadas simplesmente para preencher uma vaga e não dá conta. Então a igreja só sofre, a igreja só vai adoecendo por culpa de homens sem sabedoria, sem direção, e aí a confusão está feia. Eu não estou dizendo que na onde tem pessoas que preenchem os requisitos não tem confusão. Tem.
né? Por exemplo, nós vemos de Corinto, que Paulo estava lá e estava tendo um problema com aquela igreja, porque era uma igreja que operava, os dons operavam, mas era uma igreja carnal. Então tinha lá algumas situações. Mas foi por isso que Paulo instruiu a igreja a andar na direção do Espírito Santo e combateu aquela situação para a edificação da igreja, porque do jeito que estava não podia. Mas Paulo tinha sabedoria para resolver. Então o que nós estamos vendo é isso daí. Quando dá um problema na igreja, as pessoas que é para ter sabedoria de resolver não tem. Piora a situação, entendeu? E a igreja só vai sofrendo cada dia, sofrendo e sofrendo, né? E aí depois fica feridas em toda parte, fica difícil de restituir o trabalho, demora muito tempo, tá certo? Então a gente precisa buscar mais o Espírito Santo, buscar mais a Deus para que venhamos ter esses dons operando na igreja e venha fluir, né? E o corpo venha ser sarado, as feridas venham ser cicatrizadas e nós venhamos estar bem, né, na igreja do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá para o tópico 3, né? Discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes, revelando qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Podemos dizer, portanto, que existe o Espírito Santo, o espírito humano e os espíritos demoníacos, sendo os três diferentes uns dos outros, tá? Então presta atenção nisso aqui, que tem crentes, né? Crentes e crentes. Tem o crente que não acredita no espírito, que não acredita nas coisas espirituais, e já tem aquele crente também que tudo para ele é o Espírito Santo, tudo é Deus, né? Então é preciso ter esse entendimento que existe pelo menos três fontes espirituais, como ele colocou aqui, tá? Uma fonte, o Espírito Santo, outra fonte, o espírito humano, né? E a outra fonte, o espírito demoníaco. Então é necessário ter o discernimento para saber, né, de que fonte está saindo certas situações, tá? Então, uma palavra que eu já entro aqui falando é que Deus, a Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão, tá? Então, Deus, quando é o Espírito de Deus, ele não deixa dúvida, tá? Não traz confusão. Não é para confundir a cabeça de ninguém. Então, se é Deus fazendo, Deus faz de maneira que o seu nome seja glorificado, Deus faz de maneira que a igreja seja edificada. Por isso que eu falei aqui em situações de muita meninice, de muita coisa que você fica tentando, meu Deus, você fica, será que é Deus, será que não é Deus? E aí você fica tentando encaixar aquele negócio, alguém profetiza um negócio, não deu certo, ele tenta emendar a profecia, não, mas ele não falou, não foi desse jeito, né? Ele falou, foi desse. Não, que Deus é esse, né? Então Deus não é Deus de confusão. Deus faz as coisas certas, Deus faz as coisas direitas, e do jeito que ele falou, acontece, tá? Vamos lá. A necessidade de discernir as manifestações espirituais. O dom de discernimento de espírito é um entre os 9 dons espirituais otorgados ao crente. Em Jesus, relacionados pelos apóstolos Paulo e sua carta à igreja em Corinto, visando o bem-estar e a edificação do corpo de Cristo. Deste modo, o Senhor oferece este dom a seus filhos, capacitando-o para poder entender e observar os detalhes, para ter o entendimento acerca da fonte das manifestações espirituais. Não podemos esquecer que Paulo deixou registrado que os tempos são maus e há muitos espíritos enganadores, tá? Então, 1 Timóteo capítulo 4, né, a Bíblia diz que no final dos tempos, a Bíblia diz, o Espírito diz expressamente, né, que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. É um tempo que nós vivemos hoje, tempo de manifestações espirituais demoníacas, até dentro das igrejas. Ah, mas entra, o demônio entra, faz ruaça dentro da igreja, tá? E se naquela igreja não é uma igreja de pessoas instruídas, de pessoas que tratam as coisas sérias, muitas pessoas vão comprar gato por lebre, tá?
Então, o demônio, irmão, ele é sagaz, né? Ah, mas como é que pode ser isso? Ele andou do lado de Jesus. A Bíblia não diz que Judas, né? O diabo entrou em Judas. Judas não andava do lado de Jesus. Então estava lá, né? Todo o tempo ali. Então o próprio Cristo falou: um de vós é o diabo, né? Então, ou seja, acontece, tá? Eu estava uma vez num evento e nós estávamos numa festa, né? Deus estava operando, manifestação espiritual. E aquele momento que geralmente a gente chama as pessoas para orar, né, no final do culto. As irmãs começaram a entrar na presença de Deus e tinha algumas jovens por ali. E nós estávamos ali no altar, né, observando, glorificando, e de repente uma jovem começou com um movimento diferente. Um movimento que começou a diferenciar de todas as outras que estavam no poder de Deus. Então eu, mais outros irmãos, observamos na hora e o Espírito ele nos direcionou ao mesmo tempo. Quando nós observamos, todos nós observamos e nós, né, eu acho que se não me engano eram umas 4 ou 5 obreiros que estavam ali, na hora que nós observamos, nós já fomos juntos e repreender, né? E aí a possessão demoníaca na hora se manifestou, tá? Então, em alguns lugares, o diabo fica pulando no meio dos crentes e tem crente batendo palma achando que é Deus. Então, é para isso que serve esse dom de discernimento de espírito. Quem é que está. Então, vamos observar aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo tem um encontro com aquela jovem que adivinhava, né? E versículo 16, Atos 16, 16 diz assim: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias, olha só, né? Então ela ia acompanhando eles, dizendo: esses homens que nos traz a palavra são servos do Deus Altíssimo. Ah, se fosse nos dias de hoje, né? O que a maioria não quer hoje, não quer ser chamado de homem de Deus. Quando alguém fala para alguém assim: ah, esse é um santo homem de Deus. Tem gente que quase nem pisa no chão, né? Eu sou homem de Deus, né? E aí já atufa o peito, aquela coisa toda, né? Só que Paulo, ele começou a observar aquilo dali e não foi só no primeiro dia, ela começou com aquela situação. Então Paulo, ele percebeu que aquilo ali, na verdade, era um espírito de gozação, né? Esse é o homem de Deus, né? E aí já estava importunando, Paulo percebeu, né? E aí ele repreendeu, tá? Era um espírito de adivinhação que estava naquela jovem. Tá? Então tem muitas situações, muito cuidado, tá? Quando alguém vir querer te exaltar, não é que você não mereça receber um elogio. Todo mundo gosta de receber um elogio, merece. Então nós estamos falando aqui de situações diferenciadas, de situações diferentes, e como aconteceu que é preciso ter discernimento de espírito, tá? Discernimento de espírito para não ser enganado. Este dom 3:2. Este dom é a sentinela de Deus na sua igreja. Discernimento de espírito é uma capacidade produzida por Deus de reconhecer a identidade dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações que não correspondem com os princípios bíblicos. Podemos dizer que este dom é extremamente necessário para a igreja, pois através dele sabemos o que é genuinamente do Espírito Santo. Entendemos ser este dom muito significativo aos crentes que exercem algumas lideranças sobre o rebanho do Senhor, no exercício da importante tarefa de alertar e identificar os ataques que promovem dos espíritos malignos. Provém, né? Que provém dos espíritos malignos, pois protege a igreja do perigo do engano, tá? Então, observa aqui que ele coloca aqui no começo que é a capacidade produzida por Deus de reconhecer e identificar os espíritos que estão por trás das diferentes manifestações e que não correspondem aos princípios bíblicos. Então, essas manifestações, o que que acontece? Como que eu vou discernir? Se essa manifestação ela está entrando em confronto com a palavra. Então, algumas manifestações elas entram em confronto com a palavra. Então, quando ela entra em confronto,
Então, isso ali não é um espírito de Deus. Como eu já mencionei, Deus não é Deus de confusão. Deus ele não vai se contradizer. Por exemplo, ali quando Saul foi lá atrás de uma profetisa lá, né? Aquela feiticeira lá. Então, tem crente que ainda fica na dúvida. Ah, mas lá era o profeta Samuel, não era, né? Então, se eu aceitar que aquele é o profeta Samuel, vai ficar ruim para mim entender, né, sobre os mortos, né? Que a Bíblia diz que os mortos nada sabem, estão aguardando o momento da ressurreição. Então, que caso era parte aquilo ali, um caso à parte, que como é que eu vou aceitar um caso daquele dali, de um homem desobediente, que está fora da graça de Deus, vai atrás de uma feiticeira, e a feiticeira faz um profeta de Deus, ressurgir dos mortos. Então, eu acho que é muita falta de entendimento, né, da palavra de Deus, para querer cogitar ainda se era Samuel ou não. Aquilo era um demônio, disfarçado, né? Então, fica bem, bem claro, porque contradiz a outros textos das Escrituras. Então, esses espíritos, eles acontecem essas situações nas suas manifestações. Também ouvi isso não presenciei, ouvi alguém dizer que certo pregador foi pregar, um pregador cheio do Espírito Santo, a igreja avivada, e esse pregador de discernimento, né? O que aconteceu? Agora, algumas situações assim, como aconteceu nesse pregador, eu já vi, né? Mas ainda sem sabedoria no começo, não sabia bem como é que era. O pregador abriu a Bíblia para pregar, quando ele começou a fazer a leitura da palavra, uma irmã explodia em língua estranha. Mas era aquela explosão de língua mesmo, que tirava a atenção de tudo. O pregador muito sábio esperou a irmã parar o seu mistério e aí abriu a Bíblia de novo para continuar a leitura do texto. Quando ele vai ler de novo, a irmã explode de novo em mistério, em língua estranha. Aí pela terceira vez aconteceu isso. Quando aconteceu a terceira vez, o pregador estendeu a mão em direção à irmã e repreendeu. E o que era? Demônio, né? Então, enquanto a irmã glorificava, muitos irmãos lá glorificavam também. Então, qual era o entendimento? Qual foi o entendimento que o irmão teve? Como é que eu vou fazer a leitura da palavra e a irmã tá explodindo lá em mistério e está atrapalhando a leitura da palavra de Deus, está entrando em confronto, né, com a edificação da igreja? Então, tem várias situações que nós precisamos observar. Eu sei que cada caso é um caso, mas Paulo ele corrigiu tudo isso na igreja de Corinto, tá? Nós somos um povo que gosta do fogo, gosta do poder, mas tem muito fogo e muito poder nosso que está invertido. E se nós observarmos os textos que Paulo ensina, na verdade há um pouco de desordem no meio do mistério. A gente precisa ter mais ordem em certas situações, tá? Me entenda, eu não estou aqui criticando ou tecendo críticas para que haja um esfriamento na igreja, de forma alguma. Nós somos pentecostais, nós gostamos do fogo, mas eu digo isso de situações que a gente vê que são tantas coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Uma desordem total, né? Em culto totalmente desordenado, sem ordem, sem edificação nenhuma, tá? Então, isso que nós precisamos observar. E aí, nessas situações aí, meu irmão, o inimigo pinta e borda aí, faz o que quiser. Mas tem gente que tem medo de falar dessas situações porque tem medo de falar que pode que seja, e se for o Espírito Santo eu estiver falando, tá? Então, eu falo de acordo com o que eu vejo na palavra. Então, o que eu vejo na palavra, eu faço como nós já tivemos outras aulas aí, não é eu que julgo, né? Eu falo de acordo com o que a palavra diz. Se a palavra está dizendo dessa forma, a gente fala. Se não, né? Melhor observar. 3:3. Habilidade habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Este dom nos permite discernir a manifestação visivelmente milagrosa através dos falsos profetas. Deuteronômio 3, 1 e 3. Em um mundo que jaz no maligno, onde ele opera muitas de suas ações maléficas, até supostas atuações sobrenaturais, faz imprescindível a manifestação deste dom na igreja para sabermos a origem delas.
Sobre a importância deste dom, o teólogo pentecostal Stanley Horton descreve: envolve uma percepção capaz de distinguir o espírito, cuja preocupação é proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, você vê como é importante este dom, porque para nos livrar também dos falsos mestres, né? E esses falsos mestres também são pessoas que podem ser usadas com um certo tipo de operação de sinais, como nós já vemos aí em outras aulas, que se possível faz fogo até descer do céu. Como que eu vou me livrar disso? Com o dom de discernimento. Como que eu descubro quem são eles? Pelos seus frutos, tá? Por esse discernimento, revelação de Deus. Sempre ele vai deixar alguma brecha. O inimigo ele não é perfeito, né? Ele na verdade ele só imita, e os erros dele, as táticas dele na verdade são sempre as mesmas. Então a gente precisa estar atento, observando o que está acontecendo para não cairmos nas ciladas do diabo, tá? Nos proteger dos falsos mestres, dos lobos ferozes, tá? Precisamos desse discernimento, tá? Interesses pessoais, obreiros, né? Desses falsos mestres que querem se enriquecer às custas da igreja, tá bom? Não se preocupam, na verdade, com a obra do Senhor, se preocupam com eles e usam a igreja como ferramenta para o seu bel prazer, né? Seu enriquecimento pessoal. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de mestre. Então a igreja ela necessita, principalmente nos dias de hoje, a igreja necessita de discernimento. Quantos e quantos ministérios que nós temos visto fechar as portas? Porque alguém abriu o ministério, foi uma bênção em certo período, daí então foi descoberto o escândalo. Quem era realmente aquela pessoa que estava na frente daquela obra, né? Não estou aqui falando de falha, que todo mundo é falho, mas quem era, né? Muitas pessoas que nunca na verdade foram nem crentes, pessoas que tinham muitos processos nas costas, que estavam se escondendo na capa de pastor, na capa de pastora, e aí, né, enganou muita gente que sem discernimento. Então é necessário ter o discernimento para não ser enganado. Leia a palavra, buscar a palavra, orar para que Deus dê esse dom de revelação. Conclusão: no decorrer da lição, vimos que os dons de revelação são de grande importância para a Igreja de Cristo. Através destes dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que possam surgir no dia a dia, tá? Então, é isso aí que nós estamos vendo, dons de revelação que podem ser usados, né? Que Deus vai dar em momentos específicos, né, para pessoas diferentes. Não quer esses dons, eles não têm um critério para a pessoa X, ele é dado para a edificação da igreja. Não depende de classe social, de nível, não tem que ser só para líder. Ele é distribuído na igreja conforme a necessidade da obra, né? Então, para a edificação da igreja, para livrar a igreja do perigo, tá certo, meu irmão? Então, acredite nos dons, eles são reais, eles são atuais, tá? O Espírito Santo está operando e os seus dons são reais e verdadeiros, tá ok? Espero que eu possa ter te ajudado nesse comentário. Esses são comentários profundos, nossas aulas não tem como ser muito extensa, não tem como parar para abordar todos os assuntos, porque senão não dá tempo, né? Então é apenas aí uma abertura na mente, uma pré-aula. Espero que Deus te abençoe, cave mais, vai mais à frente e Deus vai te abençoar. E creia, incentive os seus alunos a crer, orar, pedir direção de Deus para que Deus venha a operar em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e nos ajude a compartilhar em nome de Jesus. Pai do Senhor.